O Evangelho segundo narrativa de Mateus, no seu capítulo 27, no seu verso 46, encontramos a narrativa de um momento decisivo que ocorreu com o Senhor Jesus Cristo. Diz o texto, Mateus 27, 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lema sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? A hora nona, na hora judaica, representava para nós as 15 horas, ou 3 horas da tarde. Desde o meio-dia, que é a hora sexta, até a hora nona, portanto, 3 horas houve trevas sobre toda a terra. E esta exclamação, esta pergunta que o Senhor faz ali na cruz do Calvário, é a primeira palavra que o Senhor profere na cruz do Calvário. Ao todo, foram 7 palavras. Esta é a primeira palavra que o Senhor fala na língua aramaica. Eli, Eli, lema sabactani. Essas palavras são palavras de grande segurança aos pecadores, ditas na cruz do Calvário. Palavras de profunda meditação. Como é possível outras crenças, religiões, no seu sistema de salvação, menosprezar, colocar num ponto secundário a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo não era simplesmente um mártir quando estava fazendo isso, mas o sentido é extremamente profundo, porque ele estava como nosso substituto ali na cruz do Calvário. E aqui, essa palavra, elas são muito profundas, que sempre deve nos levar a uma meditação muito grande. Quando um velejador vai sair para o mar, ele procura ver a posição do vento, para que ele se oriente na sua navegação. Quando uma nuvem aparece no céu, nós podemos refletir se vai haver tempestade ou não. Quando uma andorinha começa a voar, ela mostra a aproximação do verão. Assim, essas palavras ditas pelo Senhor Jesus Cristo merecem a mais profunda meditação de um momento em que ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Essa foi a grande agonia que o Senhor sentiu nesse momento. Podemos observar a complexidade da obediência do Senhor. Como ele foi obediente, ele se prontificou, ele, no jardim do Getsêmani, ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele dizia, eu vim para esta hora. Ele também dizia que é chegado o momento. Palavras de obediência
que ele teve para com Deus Pai, como sendo aquele substituto nosso, o cumpridor deste momento. Podemos também dizer e meditar que foram palavras de fé. Ele sabia que era importante estar com o coração cheio de fé para demonstrar todo este plano de salvação para a humanidade. O salmista, no Salmo 42, verso 7, ele diz: um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catatubas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Podemos ver também um outro exemplo bíblico, no caso de Jonas. Estava no ventre do peixe, e ele orou ao Senhor, e ele diz no seu livro, capítulo 2, verso 3, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim, e eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Palavras de fé que o Senhor Jesus estava cumprindo ali, nessa complexidade da obediência a Deus. Palavras de amor. Ninguém tem maior amor do que esse de dar a sua vida pelos seus inimigos, porque nós todos éramos inimigos da cruz de Cristo. E essas palavras também nos mostram a infinidade do sofrimento que o Senhor Jesus teve que passar. Sofrimento por parte dos inimigos. Pessoas que zombaram dele. Pessoas que cuspiram nele. Pessoas que bateram no seu rosto. Pessoas que deram chicotadas nas suas costas. Pessoas que o fizeram carregar aquela pesada cruz e depois colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça e bateram pregos enormes nas suas mãos e nos seus pés. Foi zombado, passou por vários sofrimentos, sofreu por parte dos inimigos e depois também por parte das pessoas que foram salvas por ele, como por exemplo o ladrão ali na cruz. A princípio estava zombando do Senhor Jesus Cristo, mas depois o reconheceu, que ele nada tinha feito de errado para merecer aquele local ali na cruz, e ele se arrependeu e pediu perdão e clamou para o Senhor Jesus por sua salvação. Ele sofreu por parte dos seus discípulos que o abandonaram. Pedro o negou 3 vezes. Os outros fugiram. João ficou de longe. E assim ele se viu sozinho nesta hora. E por fim, ele pôde dizer que foi desamparado, abandonado pelo seu próprio Pai, Deus. Então este é o brado do Senhor Jesus Cristo, que assinala o ponto culminante do seu sofrimento pelo mundo perdido. Ele experimentou a separação de Deus Pai ao tornar-se substituto do pecador. Esta é a pior tristeza, angústia e dor
que ele sente. Ele está ferido pelas transgressões dos seres humanos. Por isso, o profeta Isaías, no capítulo 53, no seu verso 5, ele diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E ele se deu, então, em resgate de muitos. O próprio Mateus, ele pôde dizer, no capítulo 20 do seu evangelho, verso 28, ele diz: bem que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. O Senhor estava passando por todo esse sofrimento. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado pela humanidade inteira, para que, através da sua morte, nós fôssemos feitos justiça diante de Deus. Por isso, no Salmo 22, verso 1, ele também clamou ali o salmista: Deus meu, por que me desamparaste? E assim, nós vemos que nós temos a garantia do Senhor para perdoar os nossos pecados. Ele concordou com o Pai neste plano maravilhoso da salvação. Ele se dispôs a ser o nosso substituto. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa era a disposição para essa hora. Ele sabia que este momento era o momento principal da sua encarnação como ser humano. E ele sabia que o mundo teria que sofrer, e ele se colocou no nosso lugar. Então, nós temos aí duas aplicações muito importantes. A primeira aplicação é para você, prezado ouvinte, que está sem o Senhor Jesus Cristo. Você está sem a melhor coisa que este mundo, através de Deus, pode te oferecer. Se você ainda não quebrantou o seu coração, você ainda está com justiça própria, se arrependa. Entenda que Jesus pagou um alto preço para que você reconheça que é um pecador e que o Senhor Jesus Cristo é aquele que tomou o seu lugar para pagar os seus pecados diante de Deus. E dessa maneira você ter a paz com Deus, como diz Romanos 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Senhor Jesus que nos justifica diante de Deus. E a outra aplicação é para você que tem o Senhor Jesus Cristo, que você entenda que foi pago um alto preço para que essa comunhão esteja no seu coração. Não se desvie, não menospreze esse sacrifício que Jesus passou na cruz do Calvário. Tenha uma vida de intimidade com o Senhor, para que realmente você possa desfrutar de algo tão precioso como apóstolo Pedro diz lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 19, que não foi com prata nem com ouro que fostes resgatados
da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue, sangue do Cordeiro incontaminado. Valorize o que você tem. O que você tem custou muito, que somente Deus poderia nos dar. Que Deus te abençoe. Oremos. Senhor, tua palavra, o teu Espírito continue aplicando aos corações, aqueles que não te conhecem, possam sentir o grande valor de terem a pessoa de Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aqueles que já tiveram uma experiência contigo, possam reconhecer e ter uma vida que realmente represente bem este grande sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.